Cientista chinês anuncia 2 crianças geneticamente modificadas. Vamos entender melhor essa história? E para descomplicar esse assunto, trazer os termos corretos e falar exatamente o que aconteceu, eu convidei o Dr. Clayton Borges para poder nos explicar exatamente o que foi que aconteceu e tirar todas as nossas dúvidas com relação a esse assunto. E para vocês entenderem como o meu convidado de hoje é extremamente gabaritado para falar desse assunto, ele é biomédico pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestre e doutor em Ciências Biológicas com concentração em Genética pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e pós-doutor pela Escola Médica de Harvard. O nosso convidado de hoje é o Dr. Clayton Silva Borges. E agora é com você, Clayton. Jogue duro aí. Oi, Sócrates. Obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite de estar aqui conversando com você e com seu público um pouco sobre ciência. Está sendo um maior prazer para mim. Bom, o que o pesquisador chinês He Jiankui acabou de divulgar na última sexta-feira no Congresso em Hong Kong foi que ele alterou geneticamente embriões humanos e esses embriões humanos foram transferidos para um útero que gerou 2 crianças, a Nana e a Lulu. Embriões humanos já tinham sido geneticamente modificados, mas o que ele fez de diferente foi a transferência desses embriões para um útero de uma mulher, o que gerou bebês. Isso nunca tinha sido feito. Então, pela primeira vez na história, a gente tem humanos geneticamente modificados. O gene que ele utilizou como alvo para fazer essa alteração é um gene chamado CCR5, que é um receptor de membrana que tem diferentes funções no organismo, mas esse receptor de membrana é a proteína em que o HIV se acopla para começar a infecção viral causada por esse vírus, né? E a partir do momento que ele altera esse gene, ele teoricamente deixa essas crianças, de certa forma, imunes à infecção com o HIV, né? A técnica que ele utilizou é a técnica de CRISPR, né? Uma técnica que está amplamente sendo utilizada em diversos laboratórios no mundo todo e que é uma técnica simples, barata e prática, né? Mas o que acontece? A gente ainda não sabe direito como que ele fez. A gente sabe que ele utilizou essa técnica, que tem essas crianças, que elas estão bem, mas como é uma técnica relativamente nova e a gente não entende ela direito, a comunidade científica ainda está muito preocupada. Porque como que um pesquisador utiliza uma técnica que ainda a gente não tem segurança da sua eficácia, e a gente não discutiu quando, como e por que utilizar, e já tem um pesquisador utilizando ela em humanos. Essa que está sendo a maior preocupação da comunidade científica. Basicamente, essa técnica é uma técnica que a gente utiliza uma enzima oriunda de bactéria que se chama Cas9, que junto com a RNA guia que a gente pode colocar na célula, essa enzima ela cliva o DNA genômico, né? O que é interessante dessa técnica é que a gente pode induzir uma alteração genética especificamente em uma determinada região. Esse é o X da questão. E aí, utilizando o mecanismo da própria célula do organismo, nas células humanas, a gente pode induzir uma remoção, né, de um material genético, que a gente pode chamar de knockout, ou a gente pode induzir nessa célula a introdução de alterações genéticas de nosso interesse. Como, por exemplo, a gente pode corrigir uma mutação. Um paciente que nasce com uma mutação, por exemplo, com fibrose cística. No futuro, a gente pode utilizar essa técnica para corrigir essa mutação, ou a gente pode, em laboratório, quando a gente quer estudar a função de um gene, remover esse gene para ver qual seria a utilidade dele para aquela célula, já que a ausência dele vai causar algum fenótipo ali. Então são essas 2 principais abordagens que a gente utiliza no laboratório com a Cas9. Então, de uma forma bem simplificada, a gente pode remover genes ou a gente pode colocar genes nas células. Mas um problema dessa técnica é que essa RNA guia que a gente utiliza como endereçamento da Cas9 para a região que a gente tem interesse, em alguns momentos ela funciona muito bem, em alguns momentos ela não funciona tão bem assim. Então a gente não sabe ainda por quê. Um outro problema é a Cas9, que ela tem o que a gente chama de off-targets, que são alvos que a gente não estava interessado e ela acaba clivando algumas regiões no genoma
que a gente não tinha interesse, a gente não sabe ainda como controlar isso. O que tem sido desenvolvido com o passar dos anos são enzimas Cas9 muito mais específicas e com menos alvos que a gente não tem interesse. Uma boa intenção não justifica o que ele fez, né? É muita irresponsabilidade de um cientista, né, de utilizar uma técnica em humanos que aí ela não está totalmente segura ainda. Esse é o primeiro problema. Como eu falei para vocês, a Cas9 ela ainda é relativamente muito inespecífica, então a principal pergunta é se esses bebês têm alterações genéticas em regiões onde não deveriam existir. E a segunda pergunta é o quão eficiente o RNA-guia foi em reconhecer a região de interesse. Então essas são as perguntas que todos os cientistas estão fazendo agora em relação a esses bebês. E a segunda questão é a questão ética, né? A partir do momento que a gente tiver essa técnica bem estabelecida, quais são os critérios que a gente vai estabelecer para ser utilizado em humanos? A gente vai somente tratar doenças ou a gente vai também oferecer às pessoas características para os seus filhos? Olhos azuis, cabelos loiros, cabelos escuros. Isso aí é uma coisa que a gente ainda tem que definir como sociedade, por isso que é importante a divulgação desses achados e dessa técnica para o maior número de pessoas possível, para que a gente tenha a capacidade de discutir no futuro como e quando utilizar o CRISPR-Cas9 ou a técnica de CRISPR em embriões humanos. Então ele está sendo muito criticado, o He Jiankui, porque ele foi muito irresponsável, considerando todas essas limitações da técnica que eu falei para vocês agora, de ter utilizado isso em embriões. E um principal motivo é por que esse gene? A gente sabe que hoje em dia, mesmo mães que tenham a infecção do HIV, elas conseguem dar à luz a crianças não infectadas. Existem diferentes técnicas de estabelecer isso. Então, para que submeter embriões a um risco tão grande, sendo que existem outras técnicas para fazer a mesma coisa com um risco bem menor de estar submetendo essas crianças a riscos de alterações genômicas mais graves. Então, ele está sendo muito criticado e principalmente por não ter publicado seu trabalho. Divulgou algo que não foi publicado, que a gente não tem noção como ele fez e quais são as consequências disso a longo prazo. Então, atualmente o que se tem de notícia é que é um pesquisador que a gente não está tendo mais contato porque parece que ele está em prisão domiciliar, porque é realmente grave o que ele fez. Existe sim algumas pesquisas científicas sem publicações, porque quando um aluno está fazendo pesquisa científica, ele às vezes está fazendo alguma coisa para ele aprender, como aluno de iniciação científica, alunos que estão fazendo seu TCC para a conclusão de um curso de graduação, mas na comunidade científica você tem muito mais credibilidade quando você publica seus achados. Por quê? Você mostrar para outros colegas que você fez algo, fez bem feito, e outros colegas verem isso, a forma que você fez, então você é aceito por outros colegas, isso mostra que a sua pesquisa científica é de qualidade, que você está fazendo um trabalho bem feito, seguindo todos os critérios científicos que cada área especificamente tem. Então, daí a importância de você sempre publicar seu trabalho. Outra importância é uma importância, vamos dizer assim, profissional. Então, assim, às vezes você tem um aluno brilhante no laboratório que é capaz de fazer técnicas incríveis, mas se ele não publica, ele não tem como comprovar que ele é capaz de fazer aquela determinada técnica. E às vezes essa capacidade mostrada através de um paper, ele pode ser um diferencial numa competição no mundo profissional ou na busca de um emprego, por exemplo. Então, sempre recomendo para os alunos que publiquem seus achados, mesmo que eles não sejam tão interessantes assim, mas é importante para mostrar a maturidade que o aluno vem ganhando no laboratório e até mostrar sua capacidade frente a uma oportunidade profissional. O passo a passo para fazer e divulgar uma experiência científica basicamente começa com interesse. Qual o interesse que você tem de fazer pesquisa científica? A partir do momento que você acha esse interesse, você tenta procurar uma linha de pesquisa, um laboratório que tem uma linha de pesquisa que te agrada. Então, tem alguns alunos que têm mais interesse em estudar câncer, outros têm mais interesse de estudar células-tronco, alguns alunos têm interesse em estudar micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários, outros alunos têm interesse de estudar alterações climáticas. Isso depende muito do interesse do aluno. A partir do momento que você encontrou seus interesses, você vai procurar um laboratório que atenda seus interesses. A partir do momento que você encontra esse laboratório, ele vai, através de um orientador, ele vai te oferecer um problema científico. Você definindo esse problema científico, você vai criar uma hipótese
e propor os experimentos necessários para testar essa hipótese. A partir do momento de atender todos esses passos, aí você vai escrever um projeto, contextualizar seu problema científico e contextualizar a sua hipótese. Nesse projeto também deve ter a metodologia que você vai utilizar para testar essa hipótese. E a partir desse momento é quando você vai para o laboratório, fazer experimentos, onde você vai ter seus resultados. E daí você vai sair com o trabalho final, que pode ser um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese, onde você vai ter todo o trabalho completo, que é a introdução, a hipótese, materiais e métodos, resultados de discussão e conclusão. Esse material também é a mesma linha que a gente segue para um paper, para publicação. Né? É esse material completo, claro, cada um com suas especificidades, que a gente manda para publicação e para uma revista científica. O que eu recomendo para quem tem interesse no mundo científico é tentar ver como que a área funciona, como as pessoas que estão vivendo no laboratório vivem e o que os prós e os contras dessa área científica. Porque é muito gostoso fazer ciência, é muito gostoso realizar descobertas científicas, mas é um processo que leva tempo, leva muito trabalho, muita coisa dá errado. Mas isso a gente acaba vendo em todas as profissões, né? Gente, é isso aí. Sócrates, muito obrigado pelo convite e a gente está disponível para qualquer outro momento para voltar a conversar. Um abraço.